Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui iniciando a formação da nossa corrente interdimensional e aproveito para pedir aos amigos do canal e a quem acessar esse vídeo, né, quem ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal, né, dar uma curtida nos nossos vídeos aí, são vários que nós temos aí no canal. Se possível, também compartilhar, comentar, deixar algum comentário aí no corpo do vídeo, tá? E não se esquecer de algo importante, caso goste daquilo que nós vamos trazer hoje nesse vídeo, de deixar o seu like. Isso é muito importante para o crescimento do canal, tá? Caso tenha alguma pergunta, você pode deixar no corpo aí do vídeo também, ou enviar para a gente a pergunta através de um e-mail que nós disponibilizamos para esse tipo de questionamento, que é o adilsonresponde1@gmail.com, ok? Então vamos dar início à nossa falação, e esse vídeo, o que me estimulou a fazer esse vídeo foi basicamente duas postagens que eu assisti. Uma do canal do Saulo Calderon, que ele falou a respeito de algo semelhante a isso na noite passada, e outra também uma postagem do Jean Elan, que fala também de algo semelhante ao que vamos tratar hoje. E esse vídeo, eu me baseio num pequeno artigo que fiz, que eu chamei de Problemas de Valores de Contornos e Complexidade. O que quer dizer tudo isso aí? Problemas de valores de contorno e complexidade. Bem, quando a gente se dispõe em tomar uma decisão, a gente analisa, pesa aí aquilo que a gente chama de os prós e os contras e toma a nossa decisão. Não é isso? É, é bem isso. É bem isso que a gente faz e a gente fala, puxa vida, tomei uma decisão e agora essa decisão que qualquer que seja ela, né, que eu tenha tomado, eu vou ter que agora sustentar e assumir todas as consequências dessa decisão que eu tomei. Tá. Mas o que isso tem a ver com problemas de valores de contorno e complexidade? Eu vou tentar aqui ver se eu consigo compartilhar a minha tela com vocês. Esse artigo eu produzi em novembro de 2021. Tá? Aí eu vou ler um pedacinho e até mostrar uma figurinha para vocês, né, que é para a gente poder ilustrar bem aquilo que a gente vai tratar nesse vídeo, né? Então, eu comecei assim: coincidências fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, dos nossos encontros e desencontros, de nossas escolhas. Será que são coincidências mesmo? Após uma postagem da última live feita por Rogério no canal NI Consciência Cósmica, em 29 de 8 de 2021, que fiz no grupo do Telegram, Reintegração Cósmica, onde uma das nossas companheiras de discussão se manifestou quanto ao fato de ter gostado do livro Drama Cósmico de Javé, que lhe foi indicado por um amigo espiritual, sendo que esse livro serviu de divisor de águas e que ela não acreditava em coincidências. Realmente, falar em coincidência pura seria o mesmo que assumir que as leis de probabilidades fazem a governança de tudo o que nos cerca, em amplo sentido, nos fazendo esquecer que há um fator que acaba se sobrepondo à probabilidade, ou seja, à complexidade. Aí o pessoal faz uma série de colocações, né? E eu
trato de explorar esse tema, né? Dizendo exatamente uma previsível de forma, perdão, nosso companheiro Vidal explanou sobre o assunto que estava sendo tratado, mencionando os teoremas da incompletude de Gödel e também a necessidade do surgimento de um algoritmo ou teorema mestre, assim ele chamou, que costure o tangível com o intangível, o direto com o indireto. Exatamente, foi o que eu disse, né? Uma previsível de forma direta e objetiva, baseada na probabilidade, e outra de forma indireta e subjetiva, baseada na complexidade. O difícil é, como mencionou, a elaboração, uma mente que consiga produzir esse algoritmo mestre. Se isso for possível no futuro, e imagino que será, cada ação, cada forma de pensar poderá ser inferida dentro de um conjunto solução. Você sabe o que isso significa, não é? É uma das bases do machine learning, ou, se preferirmos ser mais diretos, das IAs, ou do comportamento das inteligências artificiais ante o autoaprendizado e a formação de suas bases de conhecimentos de tudo o que lhe cerca, ou, se for o caso, de assuntos bastante específicos. Isso já não existe? Aparentemente, sim, né? Sim, já vemos isso sendo utilizado a todo momento com a gente. Tentam a todo instante nos empurrar coisas baseadas em uma busca que fazemos em qualquer ferramenta de busca que utilizemos. Aí eu fiz uma figurinha estabelecendo aqui os limites, né? Que seriam limites geométricos, que podem ser linhas ou superfícies. E esses limites aqui delimitam tanto o contorno como o próprio interior da figura, delimitam os gostos e, em tese, aquilo que nós escolheríamos. Tá? Então, baseado nesses gostos, preferências, afinidades, repulsa e etc., nossos espíritos, que são os acumuladores dos conectomas, algoritmos mentais, das modificações quânticas promovidas no DNA, também são, imagino, conhecedores dos egos que geram, porém, não necessariamente de suas ações. Eu vou interromper o compartilhamento para discutir um pouquinho essa situação. Então, quando a gente olha para essa situação e para aquilo que nós imaginamos escolher, nós temos vários acessos ao nosso eu que nos levam a tomar determinados tipos de ações, a pensar determinadas coisas, e nós assumimos como sendo nossos. Fui eu que pensei, fui eu que analisei, fui eu que decidi, fui eu que quis tomar aquela ou essa decisão. Olhando para aquilo que nós somos, como foi mencionado aí no texto, para os nossos gostos, para as nossas preferências, para as nossas ojerizas, qualquer criatura que tenha acesso a nós, seja ela através do nosso espírito ou de outras formas que podem nos acessar, podem influir e interferir nos nossos gostos, preferências e nas nossas decisões. E aí nós achamos que somos nós que estamos decidindo. Vamos tentar entender uma coisa. Por exemplo, um exemplo que é bem simples e fácil de a gente compreender. Né? Eu tenho uma namorada e sei que ela está em casa agora. Né?
E ela estando em casa, de repente me vem aquele pensamentozinho: poxa vida, será que ela não saiu? Será que ela realmente está em casa e porque eu estou aqui na minha, será que ela realmente está na dela? Aí começa a surgir aquela dúvida, e aí você pega o telefone, o celular, e liga para ela. Só que ela não te atende, né? O telefone dá como desligado ou fora da área, algo semelhante a isso. E aí aquela coisa que antes era uma dúvida se ela estava em casa ou não, passa a ser uma certeza de que ela não está e que você está bancando o bobo. O mesmo pode ocorrer no sentido contrário, né? Com qualquer pessoa isso pode ocorrer. E aí aquela dúvida começa a crescer e você começa a cultivar uma desconfiança imensa dentro de você e você acaba decidindo por pegar o carro ou a moto e verificar se ela está em casa. Aí você verifica que ela está em casa e que, por alguma razão, ela bateu no botão do telefone e é que a sua desconfiança era sem fundamento. O que ocorreu com você? Fala, não, é o meu ciúmes, é o meu gostar. Não, é complicado isso, falar dessa maneira, porque, veja bem, se você é uma pessoa desconfiada por natureza, qualquer relacionamento que você tiver vai ser complicado, porque você vai desconfiar sempre daquela pessoa, né? Aí, vamos para uma outra situação, aquela que foi mencionada durante o texto que a gente compartilhou aí. Imagine que eu gosto de azul, eu gosto de azul. E também gosto de verde, gosto de preto e gosto de tons amarelos, mas não aqueles amarelos berrantes, aquele mais tom pastel. Então, qual é a probabilidade de eu sair amanhã para comprar uma camisa ou uma ou mais camisas que não sejam dessas cores? Eu vou sair, vou comprar e provavelmente a maior parte das camisas vão estar dentro desse espectro de cores. Isso significa o quê? Isso significa que ao longo da vida nós criamos uma, uma lista de preferências, de ogerizas, que a gente busca estar sempre dentro daquele âmbito. O que significa dizer que nós, dentro das nossas preferências, dentro daquilo que nós gostamos, nós somos previsíveis, totalmente previsíveis. Então, a probabilidade de eu comprar uma camisa vermelha bem acesa é nula. Em compensação, a probabilidade de eu comprar uma camisa mais para o vinho é bastante plausível. Um azul mais próximo desse, ou mais claro, mas não aquele azul que acende nos olhos da gente, e nem um amarelo limão, um amarelo berrante, um verde limão, um rosa chocante. Isso dificilmente eu iria fazer. E cada um de nós tem as suas preferências e, de fato, aquilo que a gente busca manter é uma determinada linha. E essas linhas que eu estou mencionando aqui são aqueles contornos da figura que eu mostrei. Então, tudo aquilo que se refere aos nossos gostos vão estar no máximo na linha, em cima da linha, ou seja, na fronteira, no contorno
do limite do nosso gosto. Tá? E o que isso, além de ser algo assim próprio de cada um, o que isso nos diz ao nosso respeito? Diz que nós somos previsíveis e que alguém que esteja numa outra dimensão, numa outra frequência, que nós não percebemos. Isso nós já tratamos aí superficialmente num outro vídeo. Esse alguém se aproxima de nós devido a algum tipo de afinidade, algum tipo de vibração que nós emitimos. Então, esse alguém, um alguém espiritual, se aproxima de nós e percebe que, por alguma razão, ele pode tirar algum partido ou alguma vantagem para ele, deixando você nervoso por alguma razão. O que ele vai fazer? Ele vai se ligar ou tentar se ligar, se aproximar de você, emitindo vibrações naquele sentido, emitindo frequências naquele sentido, de tal forma que você, com algo, se irrite e você tome determinado tipo de atitude. Por exemplo, você está no trabalho e tem alguém que faz alguma coisa errada. Né? E você, sendo superior daquela pessoa, você vai falar, olha, está errado a maneira que você fez, tal, faz assim, 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 que vai dar certo. Beleza? Ah, entendeu? Compreendeu? Então tá bom. 5 minutos depois, você retorna ali, a pessoa está fazendo novamente errado. E isso começa a te irritar, porque você vai e fala novamente com a pessoa, fala, ó, fulano, acabei de falar para você não fazer dessa maneira que vai dar errado. Né? Faz assim, faz da maneira como eu estou falando. Assim vai dar certo, dessa maneira que você está fazendo, vai dar errado novamente, nós vamos perder um monte de material, um monte de coisas aqui, e isso é prejuízo. Tá? Aí você passa, aquela pessoa faz aquilo que você está fazendo, da forma como você falou, mas no dia seguinte ela se esqueceu por alguma razão e volta a fazer daquela maneira errada e que vai gerar prejuízo. Aí você vai e faz o quê? Você explode com a pessoa, você age no impulso de tentar corrigir a pessoa, só que de maneira agressiva. Né? Isso é o quê? Isso é o quê? Isso significa que você, primeiro, não tem paciência. Segundo, você não compreende que a pessoa pode estar tendo algum tipo de problema para entender a maneira como você está explicando. Se você talvez pegar e mostrar para ela o caminho, o trajeto correto, provavelmente ela vai entender mais facilmente e não vai ser necessário você ficar se desgastando e agindo no primeiro impulso, explodindo com a pessoa para tentar corrigir algo que às vezes a pessoa não compreende, não entende. Então, esses são exemplos bem simples, bem básicos, que podem ocorrer no nosso dia a dia e que podem nos levar a tomar ações não assim, vamos dizer assim, agradáveis, né? Não ações agradáveis. Aí você fala, não, mas isso sou eu que estou tomando a atitude, sou eu que estou tentando corrigir, sou eu que estou brigando, porque o cara parece que não entende, né, aquilo que a gente fala. Tá, e se de fato ele não estiver entendendo? Mas ele sempre foi um bom funcionário e aquilo que ele está fazendo naquele exato momento, ele não, de fato não compreendeu. É caso para a gente analisar, pensar e ver se ele não pode ser, se ele não está colocado numa função, ou ele foi colocado para executar determinada tarefa, que ele não está apto para executar, mas ele é bom em outra tarefa, em outro tipo de trabalho. Tá, mas isso aí num panorama mais amplo.
Eu falei aqui de seres espirituais que podem se aproximar de nós e influenciar a gente a tomar determinado tipo de atitude ou a tomar determinada ação que depois a gente vai ficar se questionando por que você fez, por que eu fiz daquela maneira, por que eu agi daquele modo, sendo que eu não tenho muito por hábito agir daquela maneira. Bem, aqui cabe a gente mencionar que os nossos arredores envolvem muito mais do que aquilo que a gente basicamente percebe. Isso envolve seres espirituais de diversos níveis e também outros aspectos que ainda nós vamos, em outros vídeos, nos aprofundar, que se referem a, ao conjunto de desenvolvimentos psíquicos e mentais da espécie humana, que normalmente o pessoal trata por campo acástico, campo morfogenético, e uma série de outras denominações, campo quântico, disso ou daquilo. Mas o fato é que algumas criaturas parecem se sentir donas dos seres humanos, ou de alguns seres humanos, pelo menos. E elas se sentem donas por quê? Porque simplesmente elas conhecem mais aquele ser humano do que ele próprio se conhece. E em elas conhecendo mais o ser humano do que a si próprio, elas se sentem de posse. Elas julgam que têm a posse daquele ser humano. E aí ocorre uma série de influências sobre o nosso psiquismo, sobre o nosso modo de pensar, e a gente, com o tempo, isso vem de muitos anos, e a gente, com o tempo, assume aquele modo de pensar e aquele modo de agir como sendo nosso. Então, isso significa o quê? Que nós não temos livre-arbítrio? Olha, de fato, a forma como eu vejo a nós, e eu me incluo nessa situação, nós temos o livre-arbítrio que tem alguém que está dentro de uma penitenciária e ali dentro da sua cela ou dentro do âmbito do pátio interno, onde essa criatura vai tomar sol ou ter uma relação com outros detentos, de conversar, de trocar ideia, de se socializar, é a mesma liberdade que essas criaturas têm. Você fala, não, mas ali dentro eles podem brigar, eles podem se agredir, eles podem até matar um ao outro. Sim, podem. Mas isso não quer dizer que eles não estejam sujeitos, mesmo estando dentro da penitenciária, não estejam sujeitos ainda às leis que regem a nossa sociedade. Então, ali dentro da cela ou dentro da prisão, em tese, ele pode fazer o que ele bem entender. Só que, provavelmente, dependendo daquilo que ele fizer, ele ainda assim vai receber algum tipo de reprimenda e pode ser que a pena dele seja acrescida e ele continue ali dentro por mais tempo devido à atitude que ele tomou. Tá? Não é o nosso caso, né? Para quem está aqui fora, né? Obviamente que se você fizer algo errado,
você vai sofrer as consequências da lei. É para isso que as leis existem, para coibir e para direcionar o ser humano para o bom caminho, ou para o caminho de ser um ser humano minimamente digno de viver em sociedade. Tá? Aí você olha para as leis e fala, não, mas eu, dentro da minha casa, eu posso fazer o que eu bem entender. Depende. Tá? Depende daquilo que você pode fazer. Você pode cuidar da sua casa, você pode pintar, você pode lavar roupa, você pode fazer comida, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, você pode cortar a grama do jardim, você pode aparar. Você não pode cortar uma árvore que estiver dentro do seu jardim. Ah, mas está dentro da minha casa, está dentro do meu. Não, mas você não pode. Você não pode. Tente cortar e você vai ser multado. Por quê? Porque faz parte, mesmo estando dentro do seu terreno, dentro do seu jardim, ela faz parte vamos dizer assim, do, do verde, entre aspas, do verde da cidade. E você não pode. É o que ocorre, por exemplo, em várias ruas de várias cidades, que a árvore está caindo, ela vai cair em cima de carros, vai cair em cima de casas, no entanto, as pessoas responsáveis não vão lá cortar, elas só vão retirar aquela árvore quando de fato ela cair. E aí, se cair em cima de um carro, se cair em cima de uma casa, se cair em cima de alguém, infelizmente, é, 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 foi um acidente. Foi um acidente. Né? Um belo de um acidente. Mas é, é, nós temos na nossa vida, no nosso viver diário, determinadas regras e determinadas leis que a gente precisa seguir, mesmo a gente não gostando e não concordando. Se você pode não gostar e pode não concordar. Se você não seguir as regras da sociedade, você vai sofrer algum tipo de sanção. Eventualmente, dependendo da gravidade daquilo que você fizer, você eventualmente pode ir até preso ou pagar uma multa altíssima devido à sua atitude. Tá? E o que isso tem a ver com problemas e valores de contorno? O que isso tem a ver? Tem a ver que as regras que nós seguimos mentalmente, pelos nossos gostos, pelos nossos, pelas nossas ojerizas, seguem os mesmos parâmetros. Nós fomos modelados, moldados para agir segundo determinados critérios dentro da sociedade. Desculpa. E aí, se você foge aos critérios que regem a sociedade, você está agindo contra a sociedade. Da mesma forma, para conosco. Se eu comprar uma camisa verde abacate, vai fugir aos critérios que eu mesmo estabeleci como um gosto pessoal. Tá? E aí você vai falar, poxa vida, mas o que isso tem a ver com toda esse monte de informação e com o mundo espiritual, mundo extrafísico ou até mesmo mundo extraterrestre, que eventualmente a gente possa assumir como influenciando e influindo na vida do ser humano? Bem, só tudo, só tudo. Porque nós, de acordo com o nosso padrão de pensamento e padrão de atitude, nós não vamos atrair só aqueles que nos são semelhantes, mas nós vamos deixar um monte de portas abertas para tudo aquilo que puder influenciar a nós das mais diversas maneiras. Isso significa que quando você estabeleceu como critério que você gosta do roxo ou do lilás, significa que alguém
que está ou acompanhando ou a acompanhando também gosta da mesma cor e também tem aquela preferência por aquela mesma cor. Então, a probabilidade de você entrar numa loja e não comprar uma camisa lilás ou roxa ou algo semelhante é muito baixa. Você dificilmente vai comprar uma camisa preta. Por quê? Porque o seu gosto pessoal já foi modelado ao longo do tempo para que você direcione a sua visão para aquela camisa ou para aquela roupa da cor que você tem interesse. Se você quer, é uma pessoa que gosta de chamar a atenção pelas roupas que veste, você sempre vai comprar roupas que chamem a atenção. Em função do quê? Em função dos seus gostos. Mas os seus gostos não são necessariamente só seus. Não são necessariamente só seus. A gente tem o nosso campo vibratório, o nosso campo espiritual aberto para todo tipo de influência possível e impossível de imaginar. Impossível de imaginar. Por quê? Porque nós somos fontes de energia mais próxima daquilo que alguns tipos de criaturas necessitam. Então, se você tem, vamos dizer, um gosto por bebida alcoólica, e você todo dia chega em casa, você vai lá e pau, 3, 4 latinhas de cerveja todo dia, né? Antes de jantar. Aí você tomou as suas 3, 4 latinhas, você ficou assim, relaxado, como o pessoal costuma dizer, e aí você vai tomar seu banho e tal, aí você vai jantar, vai ver alguma coisa que tem para fazer e tal, e depois você vai dormir. No dia seguinte, a mesma coisa. No dia seguinte, a mesma coisa. O que você está criando para você? Você está criando um ambiente em que algumas criaturas que o acompanham, ou que vieram do seu trabalho, ou que simplesmente se juntaram a você no caminho da rua, né, que sabem que todo dia você bebe. 3, 4, 5 latinhas. Você chega no final de semana, você arrebenta, toma lá um fardinho de 12 latinhas no sábado, outro fardinho de 12 latinhas no domingo, e os caras estão assim, nadando de braçada, sentindo o quê? Aquela exalação de energia que você emana quando você bebe. É disso que essas criaturas se alimentam. E em elas se alimentando disso, qual é a probabilidade de elas deixarem você um dia sem tomar ao menos 3, 4 latinhas de cerveja? Qual é a probabilidade de você, ao longo do tempo, passar a consumir algo um pouco mais forte, um whisky, uma cachaça ou algo nesse sentido? Depende. Depende do trajeto que você seguir com o seu eu, da sua vontade e, obviamente, que a sua vontade vai tender a ser um consumidor de álcool. Da mesma forma, cigarro. Da mesma forma, qualquer tipo de droga, seja ela drogas mais leves ou drogas muito, muito pesadas. Então, o nosso ambiente espiritual ele vai ser modelado de acordo com aquilo que nós fomos criando ao longo da vida de gostos e ojerizas. É bastante comum você ter pessoas que consomem cachaça todos os dias, em quantidades relativamente grandes, e que não suportam cerveja.
não suporta, simplesmente não suporta tomar cerveja. Para ela, tomar cerveja é como se estivesse tomando água. Por quê? Será que é só a modificação que ela causou no corpo dela que leva ela a se empenhar em consumir somente cachaça ou somente bebidas fortes? Parece que não. Parece que não. E muito provavelmente, não. Não. O que ocorre, como eu falei, a gente vai criando ao longo do tempo determinados hábitos, criando os nossos contornos de preferências, e é por isso que eu chamei esse pequeno artigo que eu mostrei uma parte para vocês, de problemas de valores de contornos. E onde é que entra a complexidade em tudo isso? Muito simples, porque nós não somos acessados, como eu mencionei agora há pouco, somente por seres que se valem dos vícios ou dos gostos, não vamos tirar a palavra vícios, dos gostos que nós construímos ao longo da vida. Mas são várias criaturas que, ao se ligarem a nós, vários tipos de criaturas que, ao se ligarem a nós, se sentem nossos donos. E, em se sentindo nossos donos, eles querem ditar a cada um de nós quais são, de fato, as nossas preferências, que são muito, se não, são muito similares, se não as próprias deles, que nós acabamos assumindo como sendo as nossas. Isso significa dizer o quê? Que nós não temos livre-arbítrio? Nós temos, como eu disse, o livre-arbítrio de um encarcerado que, dentro da prisão do corpo, está sujeito a todas as regras que vierem de fora. Então, você quer dizer, então, que tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu desejo é influência de fora? Não, tudo não. Tudo não. 99% daquilo que você pensa, daquilo que você sente, daquilo que você deseja, provavelmente não é seu. Mas você e eu me coloco também nesse papel, obviamente, porque ninguém está isento de influências externas. E isso, o que ocorre, é produto do nosso estado de viver, do nosso estado de existir. Porque viver e existir como ser humano não é para qualquer um, não é tarefa fácil, não é tarefa simples. Principalmente quando você descobre ou quando você se percebe sendo marionete, sendo escravo, sendo totalmente ou praticamente totalmente subjugado por vontades que não são as nossas. Não são as nossas. E aí você fala, não, mas se eu cedi é porque eu estava com vontade, então eu sou muito fraco. É isso? Você foi se enfraquecendo ao longo do tempo. Você não nasceu tomando cachaça. Você não nasceu consumindo droga, seja ela leve ou pesada. Você não nasceu dessa maneira. Mas, muito provavelmente, você já tinha uma predisposição
talvez genética, que foi somente algumas mexidinhas que alguém fez em você, e você simplesmente passou a olhar aquilo não mais como algo errado, como algo ilícito ou indigno de você. Você achou que aquilo ali, a hora que você quisesse, você simplesmente pararia. Você achou que a sua força de vontade poderia ser, em alguns casos, temos pessoas que conseguem simplesmente interromper aquele ciclo e parar. Parar. Óbvio que tudo aquilo que ele consumiu, tudo aquilo que ele produziu, vai gerar uma consequência no corpo físico. E, e as consequências podem ser desde algum tipo de algum problema de fígado, ou uma cirrose, né, ou um problema até devido aos grandes volumes de álcool, vamos falar de álcool, que é menos problemático. Os grandes volumes de álcool consumidos ao longo do tempo, mesmo tendo parado, depois de 40 anos tomando cachaça, você acha que seu fígado vai estar belezinha? Não. Você acha que seu cérebro vai estar belezinha? Não, não vai. Não vai. Por mais que você se esforce, você já causou um dano. Você vai ter que agora, a partir do momento que você parou, você mudou a trajetória das suas atitudes, das suas ações, assumir as consequências daquilo que você produziu. Provavelmente você vai ter alguma cirrose, algum problema hepático. Provavelmente você vai ter um problema futuro de demência ou algo semelhante, devido ao elevado consumo de álcool, e o álcool, de fato, ele afeta o fígado, afeta o cérebro e afeta outros órgãos também, porque alguém que consome álcool, eventualmente não só pode ter problema de fígado, mas pode ter diabetes, né? E vários outros problemas aí que aí você vai ter que conviver com esse problema. Muito provavelmente, como você conseguiu superar esse problema, essa marcação que você havia feito no seu psiquismo, no seu eu, nos seus corpos mais sutis, ela vai ficar ali uma cicatriz. Vai ficar uma cicatriz. E numa outra produção do nosso espírito, de um corpo que venha com um outro eu, essa cicatriz vai estar lá marcada. E qualquer esbarrão mais forte nessa cicatriz, é bastante provável também que ela abra. E aí, o novo eu que está aqui agora, nunca teve nenhum atrativo por bebida, ele vai lá, toma uma cachaçinha e aquilo ali para ele desce assim como se fosse o manjar dos deuses. E aí ele passa a consumir todo dia uma cachaçinha, aí ele passa no bar, começa a tomar com os amigos, daqui a pouco ele começa a chegar balançando em casa, daqui a pouco ele nem consegue mais dirigir o carro dele, porque ou então faz alguma bobagem, bate o carro, atropela alguém, e as consequências, elas vêm. Por quê? Porque aqueles carinhas que estavam grudados ali em você, usufruindo da bebida que o outro eu consumia, eles não vão deixar, não vão largar o osso assim. A hora que eles veem que é o mesmo espírito que está produzindo um outro corpo, eles vão chegar no ouvido do cara e vão ficar ali, viu? Dá um golinho, só um golinho não vai fazer mal, só um golinho não vai fazer mal, ou então só uma fumadinha não vai fazer mal, ou só uma pedrinha não vai fazer mal, ou só um pouquinho de pó não vai fazer mal. E aí é que as coisas elas se desenrolam, as consequências vêm, porque uma vez que você consumiu aquilo, você provavelmente vai se sentir bem, em primeira linha. Depois as coisas vão tomando outros níveis e outros patamares. E você vai
permear por outro nível ou por outra linha do contorno dos problemas de valores de contornos. Então, nós temos, ao longo da vida, vários contornos que a gente pode ceder por seguir por aquele contorno, ou por aquela linha, ou por aquela superfície, se não for só um contorno simples, se for um contorno multidimensional, porque aí são vários níveis acessando aquela criatura para que ela usufrua de determinadas coisas, e nós caímos na contínua roda de vir fazer sempre as mesmas coisas, até que em algum momento, né, em alguma vida, a gente acorde, a gente desperte e passe a perceber que nem todos os nossos pensamentos, as nossas vontades e os nossos impulsos, eles são nossos. Porque tem sempre alguém interessado em que a gente haja dessa ou daquela maneira, tenha essa ou aquela preferência, goste disso ou daquilo. Sempre. Sempre vai ter alguém, tá? E não é fácil, não é simples se livrar desse tipo de coisa. Não é simples. Por quê? Porque, como eu mencionei, as marcações que nós fazemos no nosso corpo espiritual, ou, se alguém preferir, no nosso DNA, através de metilações. Metilações é você adicionar ou retirar radical metila de determinadas áreas do DNA. E isso pode acontecer por várias razões. Mesmo através da influência do nosso pensar, do nosso modo de pensar, dos algoritmos mentais que nós criamos e nós produzimos ao longo da vida. Tá, beleza. Você já falou que a quantidade de contornos que a gente tem. E como é que a gente se livra disso? Analisando as suas atitudes, analisando os seus pensamentos, não agindo no primeiro impulso. Alguém veio, te deu um esbarrão, né? Não é porque o cara não lhe pediu desculpa que você vai correr atrás dele e vai dar um tapa na orelha dele. Tá, mas eu sou mais forte, tá bom, você é mais forte. Você vai se dar, você não sabe por que que o cara te esbarrou, o que está passando na cabeça do cara, ou como é que é a mentalidade do cara, se o cara está armado, você vai lá dar um tapão na orelha do cara, o cara vira, arranca uma arma e te dá um tiro no meio da cara. Acabou. Ou você ser fortão, você ser valentão, adiantou muito, muito mesmo você ir lá e fazer uma bobagem dessa. Pô, deixa o cara embora. Te tirou pedaço? Te tirou pedaço? Não, não tirou pedaço. Não, foi tranquilo. Às vezes o cara nem percebeu aquilo que está se passando dentro dele, por quê? Porque ele está com tanto problema e tem tanta coisa nas costas dele que ele não percebe também, porque tem coisas que a gente vê e coisas que a gente não vê, coisas que a gente acha que vê, mas não percebe, coisas que a gente acha que percebe, mas não percebe coisa nenhuma. E, no entanto, a maior parte daquilo que ocorre conosco, no nosso dia a dia, no sentido de nos tirar da nossa linha, da nossa trilha, daquilo que a gente assumiu como sendo o nosso comportamento, entre aspas, padrão, porque esse comportamento padrão aí também tem outras linhas de interesse para que você tenha um comportamento padrão, um comportamento filosoficamente ameno, tranquilo. É claro que tem, porque existem pessoas, seres que estão num nível mais elevado que querem que você tenha esse tipo de comportamento também. Agora, se é da sua natureza ser explosivo, ser agressivo, agir no primeiro impulso, qualquer coisa você explode, já xinga, já
quer partir para a briga, quer partir para a ignorância, você só vai atrair para próximo de você criaturas espirituais, criaturas extrafísicas, criaturas, sei lá, extraterrestres, duvido que extraterrestres tenham esse tipo de comportamento imbecil, mas você vai atrair principalmente espíritos ou seres espirituais que são de baixo padrão vibratório. Se é isso que você almeja, que você quer para a sua vida, nada contra. Cada um é dono, entre aspas, do eu que não é seu, mas é de alguém que está comandando você para que você seja aquilo que você é. Vocês estão entendendo o alcance, o nível de complexidade que é existir, que é viver, que é conviver com outras pessoas, que é conviver em sociedade? Não é simples. Não é nada simples e nem fácil de compreender e de enxergar isso. O que a gente precisa, no meu modo de entender, né, para quem já tomou contato com as palestras do Rogério, Jean-Paul Elan, ele fala muito do mentalma. Respire, respire. Respirar ainda é gratuito. Ainda é gratuito, você não paga nada para respirar. Respirar num ritmo lento, pausado, isso acalma a mente, acalma o espírito e você raciocina com mais clareza. Você consegue perceber coisas que estão chegando à sua mente que normalmente você não pensaria. O que, se você pensa com frequência, é porque alguém já tem sobre você um certo domínio e sempre está soprando nos seus ouvidos espirituais, e aqui nos seus ouvidos espirituais, eu chamo aqui o corpo, fora o corpo físico, o corpo mais próximo, que é o corpo etérico, né? Ou mesmo, alguns têm acesso ao nosso corpo mental ou emocional inferior. E aí a coisa se torna mais complexa, porque é mais difícil de você perceber que aquele pensamento, aquele sentimento, aquela sensação, aquele desejo, aquela vontade, aquela raiva, aquela ojeriza, não é seu. Não é seu. Mas a partir do momento que você começa a perceber que não é seu, a luta dessas criaturas para te manter sob domínio se torna maior ainda. E mais você se esforça, mais eles se esforçam para te manter dentro de uma bolha, de uma redoma, onde somente eles vão dizer o que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve fazer, pensar, agir, sentir. É assim que as coisas funcionam. Ah, então quer dizer que eu sou um marionete? Sim. Nós somos, na grande maioria das vezes, e na grande parcela do tempo, marionetes. Tanto em estado de vigília, como em estado de sono. Porque nós também somos assediados quando o nosso corpo está dormindo. Nós também somos assediados de diversas formas, para ir para diversos ambientes dentro do âmbito espiritual. Porque esse umbral aqui, que é a vida que nós levamos dentro da nossa sociedade, esse umbral, entre aspas, nós percebemos, porque tem pessoas que não percebem que estão num verdadeiro umbral. Porque para elas é comum você agir como um bicho, você não raciocinar, você não pensar, você simplesmente vai e faz aquilo que você acha que ele acha que deve e acabou. Tá? Depois, se ele for cobrado pela sociedade, aí é uma outra história. Mas enquanto ele está livre,
ele faz aquilo que ele bem entender. Ele consome cocaína, ele consome crack, ele consome maconha, ele rouba o celular de alguém, ele rouba a moto de alguém, ele rouba o carro de alguém, ele entra na casa de alguém para roubar, e se a pessoa reagir, ele vai bater, vai amarrar, e se bobear, ele vai até matar, para executar a vontade dele. Os contornos dessas pessoas são outros. São outros. Os problemas e valores e contornos delas são outros. Essas pessoas, se julgam livres para fazer e desfazer aquilo que elas bem entenderem. Mas elas têm a parcela delas de criaturas que estão ali usufruindo daquilo que elas fazem. Assim como todo ser humano tem, inclusive animais. Cães e gatos também tem uma parcela de criaturas que vão tentar perturbar o bicho. Ah, mas vão. Tem criaturas que vão perturbar os bichos. Tá? Não deixar o bicho ficar quieto, não deixar o bicho ficar sossegado. E alguns animais, eles têm uma sensibilidade maior e conseguem enxergar essas coisas e veem aquilo que está transitando dentro da sua casa e você não vê. Dentro do seu quarto e você não vê. Dentro da sua cozinha, do seu banheiro e você não vê. Nós não vemos. Nós não temos, a grande parcela da população não tem a aptidão de olhar para o mundo espiritual e o nosso cérebro conseguir decodificar as imagens ou aquilo que está se passando ao nosso redor, no nosso próprio corpo, e a gente não vê. Então, para finalizar, sim, nós temos livre-arbítrio, aquele que eu mencionei no começo do vídeo, de alguém que está encarcerado, sujeito a tudo aquilo que vem de fora. Aí você toma as suas ações e acha que foi você que decidiu. Sendo que você é um compilado daquilo que você produziu ao longo da sua vida. Porque uma criança, ela não tem os gostos formados, ela não tem as raivas formadas, as algerizas formadas. São os adultos que mostram para elas, né, os gostos que elas devem ter, aquilo que elas devem preferir e aquilo que elas não devem preferir. Então, de uma maneira geral, obviamente que isso faz parte da, entre aspas, educação que os pais devem dar aos filhos, sim, devem dar aos filhos, devem direcionar os filhos da melhor maneira possível, mas mostrar para os filhos que aquilo que ele está vestindo é porque ele ainda não tem condições de escolher por ele. Mas saiba que tudo aquilo que ele sofre de influência dos pais, dos primos, dos tios, dos avós, dos amigos, é o que eles vão formar de arquivos memoriais que vão ser utilizados por alguém no futuro. Utilizados por alguém só por ela? Não, por todos aqueles que se ligarem a ela pelos mesmos tipos de gostos e preferências e ogerizas. Cara, você está falando que a gente é marionete e marionetinha. Só que algumas pessoas conseguem perceber quando ocorre uma tentativa de manipulação para, opa, eu não deveria agir dessa maneira, porque isso vai me trazer consequências. Quando você age dessa maneira, dessa forma, 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 vezes, você vai colocando novos contornos na sua vida. E isso, infelizmente, você vai conseguir de algo, como eu falei agora há pouco, bem simples. Parando, respirando e refletindo se aquela atitude é a mais correta a ser tomada. Se aquilo não vai lhe trazer nenhum tipo de consequências. Oh, peraí. Quer dizer que então eu estou com a minha namorada ou com a minha mulher, eu vou ter que parar
Respirar, não. Aí também é muito preciosismo, né? Não pare, não respire. Faça e boa. Aquilo que é feito com carinho, com amor, para dar prazer, para fazer a outra pessoa sentir prazer e você se sentir feliz por dar e por receber prazer, é ótimo. Nada contra. A partir do momento que algo saiu dessa tonalidade, aí é hora de se parar e pensar. Porque nem todo mundo gosta de receber tapas na hora do rala e rola. A maior parte das pessoas gosta de receber carinho. Tá? Então, eu deixo esse vídeo e essas colocações para que a gente reflita se nós estamos sendo nós mesmos. Se nós, de fato, estamos agindo de acordo com o nosso código de conduta, com o nosso código filosófico, que não deixa de ser também uma outra forma de controle, só que mais branda, mais amena, no sentido de tentar fazer com que nós mesmos, aqui encarnados, aqui num corpo físico, nos melhoremos como pessoas, como filhos, como pais, como mães, como irmãos, como amigos, porque nem sempre aquilo que a gente acha que é bom para a gente pode ser bom para os outros, né? Então, eu convido os amigos que vierem a assistir a esse vídeo que reflitam, que analisem, que olhem as suas ações, olhem os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas sensações e verifiquem por vocês se vocês são vocês mesmos ou se vocês ou nós não estamos sendo algo que a gente, talvez numa outra circunstância, não aprovaria. Então, não agir no primeiro impulso seria um bom conselho, se é que eu posso dizer isso, para todos nós. Tá bom? Então, esse era o recado, esse era o vídeo que eu queria fazer baseado nesse tema, de problemas de valores de contornos e complexidade, e deixo eles para que nós possamos refletir sobre o que estamos sendo. Tá bom? Um grande abraço para todos, né? E antes de a gente finalizar aqui, eu gostaria de pedir novamente, né? Caso você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like, compartilhe ele com quem pode aproveitar também desse bate-papo. Né? Se inscreva no canal, se você não é inscrito, né? Comenta aí embaixo, pode ter um espacinho para comentar. Manda um e-mail para a gente com alguma questão que eventualmente surja diante desses argumentos nossos, que é o adilsonresponde1@gmail.com, tá? E aí existem outras formas aí que o pessoal que vai fazer algum trabalho, uma edição com esse vídeo, vai deixar aí para vocês também, outros canais, mas não se esqueçam, deixa um likezinho aí para a gente, para valorizar o nosso trabalho, a nossa argumentação, o nosso tempo, e vamos em frente, porque ainda teremos muitos temas para falar nos próximos vídeos, coisas até mais complexas do que essas,
que envolve a percepção e, basicamente, aquilo que eu falei num dos primeiros vídeos aí, sobre percepção da realidade, sobre decifração da realidade, e esse é um dos tópicos que fazem parte da decifração. Tá ok? Então, nós vamos encerrando por aqui e nos despedindo e desfazendo a nossa corrente interdimensional. Um abraço e muita paz para todos.